Olá, caros alunos e alunas, tudo bem? Como prometido, trago aqui uma série de vídeos para resolver os exercícios da lista 1 de pesquisa operacional. E começamos aqui pelo exercício número 1, que pede para construir para o modelo da fábrica de tintas cada uma das seguintes restrições, e ele põe uma condição aqui, que é expressar o lado esquerdo linear, ou seja, em forma de equação, e o lado direito constante. Constante vai ser um númerozinho, né? Então vamos lá para a primeira letra, a letra A. A demanda diária de tinta para interiores, lembra na apostila lá que esse é o X2, ultrapassa a de tinta para exteriores, X1, por no mínimo 1 tonelada. Então eu quero dizer que o X2 sempre tem que ultrapassar o X1 em pelo menos 1 tonelada. Como que eu consigo escrever isso em forma de equação? Lembrando que esse sempre é o maior desafio de pesquisa operacional, né, gente? Que é colocar no gráfico aquilo que tem no enunciado, aquilo que está no nosso dia a dia. Bem, aqui eu já coloquei para vocês aqui como que é essa interpretação, que fica exatamente aqui assim, ó. A demanda diária de tinta para interiores X2, aqui, tem que ultrapassa, se ela ultrapassa, ela tem que ser maior ou igual a de tinta para exteriores por no mínimo 1 tonelada. Então aqui tinta para exteriores, X1, por no mínimo 1 tonelada. Então se o X2 ultrapassa o X1 em 1 tonelada, para o X1 ser igual ao X2, na forma da equação aqui, tem que ter esse mais 1 aqui para fazer essa igualdade verdadeira. Então fica a dica aqui para vocês, pessoal, que toda vez que vocês verem algum enunciado nesse formato aqui, lembrem dessa construçãozinha, ó. Esse X1 aqui, esse mais 1 aqui, está representando justamente esse aqui, ó, por no mínimo 1 tonelada. Mas o nosso enunciado pede uma particularidade, que é que o lado direito tem que ser a constante, ou seja, o número, e o lado esquerdo tem que ser a equação. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Desse lado aqui, eu tenho que deixar só o número. Então, X1, obrigatoriamente, vai ter que vir para cá. Então, como vocês sabem, como vocês viram lá em matemática, toda vez que eu tenho um número ou um X, alguma coisa que eu quero passar para o outro lado, ele vai acabar invertendo o sinal. Então esse X1 que está positivo aqui, ele vai vir para cá negativo, ficando dessa forma aqui, ó, o nosso gabarito. Menos X1 mais X2 maior ou igual a 1. Essa foi simples, né? Vamos para a letra B. A demanda de tinta para interiores, X2, não pode ser menor do que a demanda de tinta para exteriores, X1. Bem, esse aqui é o próprio enunciado já facilitou a nossa vida, né? A demanda de tinta X2 não pode ser menor do que a X1. Se ela não pode ser menor, ela tem que ser maior, né? Então, vocês podem ver aqui que a boquinha está aberta para quem? Para o X2. Por quê? Porque ele não pode ser menor, ou seja, ele tem que ser maior. Fica muito atento, viu, gente, com esses trocadilhos aí de não pode ser menor. Esse nãozinho aqui, ele vem sempre confundir a gente esse não aqui, ó, não pode ser menor. Acaba confundindo a gente no enunciado. Então, só fiquem atentos quanto a isso. Mas a nosso gabarito não termina aqui, porque o nosso lado direito não pode ser uma letrinha, não pode ser linear, ele tem que ser constante. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse X2 aqui e jogar para cá, para o lado do X1. Então, se ele está positivo aqui, ele vem para cá negativo. E no lugar dele não fica nada, ou seja, fica 0. Terminando o nosso gabarito dessa forma. E para finalizar, temos aqui a mais legal de todas, que é a letra C. A proporção de tinta para
interiores x2 em relação à produção total de ambas as tintas para interiores e exteriores não deve ultrapassar meia tonelada. Aqui vem mais uma dica. Toda vez que vocês verem proporção, significa que é uma coisa dividida pela outra. Então, ele sempre vai falar quem que vai ser primeiro nessa divisão. Aqui está a proporção, quem que vem primeiro? Tinta para interiores. E quem que vem depois da divisão? A produção total de ambas as tintas. Então, eu já sei que vai ser x2 dividido por x1 mais x2. E isso tudo não pode ultrapassar. Mais uma vez aqui, nossa pegadinha do não pode ultrapassar meia tonelada. Se não pode ultrapassar, tem que ser menor ou igual. Como que a gente escreve isso? Exatamente como eu falei. Aqui a proporção, né? Quem vem primeiro aqui no enunciado, x2, em relação, toda vez que tiver em relação, é o que vai vir de baixo na divisão, né? Então aqui, x2 dividido por x1 mais x2, não deve ultrapassar, então é menor ou igual a meio tonelada. Nosso resultado não termina aqui, porque a gente tem uma divisão aí de x2 dividido por x1 mais x2, a gente tem que acertar essa equação linear. Para acertar, esse cara aqui vai ter que sair daqui de baixo, eu não posso ter essa divisão. Para tirar ele, eu vou ter que passar ele para o outro lado da equação. Então, como vocês lembram da matemática básica, se ele está nesse lado aqui dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, vai ser x1 mais x2, entre parênteses, vezes meio. Então, o resultado disso aqui vai ser aquele famoso chuveirinho, né? Meio vezes x1 mais meio vezes x2. Ficando assim nessa equação. x2 repete. O sinal ali mantém também. Meio x1 mais meio x2, exatamente como eu falei. Porém, a gente tem um outro probleminha aqui, né, gente? A gente não tem o tal do nosso lado com um número. Então, o que eu vou fazer? Esse x2 aqui, eu vou jogar ele para cá. Como ele está aqui como positivo, se ele vier para cá, ele vai vir negativo. Então, eu peço que vocês façam na calculadora aí, 0,5 menos 1. Menos 1 de quem? Menos 1 justamente do x2. Então, façam aí. Mais 0,5, né? Menos 1. Vocês vão ver que vai dar menos 0,5. E a nossa equação fica assim, 0 é menor ou igual a, repete ali o x1, né? Meio x1, menos 0,5 x2, que vocês acabaram de bater na calculadora aí. Porém, esse nosso enunciado aqui é chato, ele fala que o lado direito tem que ser constante. O nosso lado direito aqui está justamente a equação linear. Então, meus jovens alunos, a gente vai ter que inverter toda essa situação aqui. E invertendo o x1, eu já vou dar direto o gabarito aqui para facilitar. Percebam que a parte pequena aqui da desigualdade continua aqui pro lado do zero, tá vendo? Aqui embaixo também continua. E finalizamos assim o nosso exercício número 1, tá bom? Eu vou compartilhar esse link com vocês aí, qualquer dúvida a gente vai se conversando, tá bom? Até o próximo exercício.